Josué, capítulo 1. Deus convoca Josué à liderança. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Yeshua bin Nun, Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe, versículo 2: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Versículo 6. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Versículo 8. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu? Sê forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Veja só aqui nessa Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo, estaremos lendo aqui o comentário. Meditar na palavra dia e noite, eis o segredo do sucesso espiritual. Falar o que é natural àquele que conhece a palavra, na letra e na experiência diária com o Espírito de Deus. Versículo 8, Salmo 1, 2, Salmo 119, 171. Permitir que a mente se detenha apenas no que for aprovada pela palavra. Salmos 119, 7, Salmo 97, Salmo 167. A submissão consciente e alegre a Deus é consequência de uma vida que ama a Yahvé, sua palavra, e busca ter um estilo de vida condizente com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. Salmo 119, Salmo 101, Salmo 129. Ser bem-sucedido e feliz, versículo 7, é natural àquele que aprendeu a obedecer ao Senhor. Salmo 119, 165. Salmos 1, verso 2. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Vamos ler um. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Veja só, abençoado com felicidade, ou como no original hebraico, entre aspas, quão verdadeiramente feliz. A chave da felicidade é a obediência à palavra de Deus. Os Salmos 1 e 2 são o prefácio do Saltério, abre parênteses, conjunto de poemas e hinos hebraicos de adoração a Deus, fecha parênteses. Como guardiães da sabedoria, apontam para os únicos dois caminhos possíveis ao ser humano: a roda dos zombadores ou a congregação dos justos. Ímpios, pessoas sem piedade, cruéis, desumanas, sem o devido respeito a Deus e a sua palavra, incrédulas, autossuficientes, arrogantes, que não enxergam seus erros e não se arrependem. O termo hebraico shataim significa a perversidade franca, impiedosa e permanente. Salmos 119, 171. Que meus lábios
proclamem teu louvor, pois me ensinas teus decretos. Também o versículo 169, olha só, que meu clamor chegue à tua presença, Senhor. Concede-me entendimento de acordo com a tua palavra. De acordo com a tua palavra. Veja só. Deus havia prometido na antiguidade que Ele mesmo falaria e ensinaria a seus filhos sobre o caminho, letra maiúscula, se referindo a Jesus, sobre o caminho que deveriam seguir. Essa profecia se cumpre com a vinda de Cristo e mais tarde com o envio do Espírito de Deus para habitar no coração de todo crente sincero. Isaías 54:13, João 10, 1 ao 18, conforme Lucas 15, 4, 7. O salmista reconhece que, apesar de toda a sua dedicação à palavra de Deus, repetidas vezes desgarrou-se para outros caminhos, abre parênteses, todos enganosos e de perdição, Isaías 53, 6. E, como ovelha fraca, cega e perdida, somente poderia ser trazido de volta ao aprisco pelas mãos fortes e generosas do pastor celestial. Não há lugar mais seguro e aconchegante que a casa do Pai Eterno. A sua palavra está sempre apontando para o bom. E a sua palavra sempre está apontando para o bom e verdadeiro caminho. Lucas 15, 11 ao 32. Tav é a 22ª e última letra do alfabeto hebraico. Tem valor numérico 400 e sua pronúncia corresponde à da nossa letra, entre aspas, T de tatu. João 10. Vamos ler. Eu sou o bom pastor. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma. Versículo 3. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Jesus cumpre a figura de Josué, Números 27, 16 ao 17, e a profecia em Ezequiel 34, 23, onde Cristo é o Messias da linhagem de Davi. João Batista foi o precursor dos guias verdadeiros, 1 Pedro 5, 1, 4, o precursor dos guias verdadeiros. Os crentes são considerados a deixar o judaísmo e qualquer outra religião para seguir unicamente a Cristo. O Supremo Pastor, Hebreus 10. Aí no versículo 7, sendo assim, Jesus lhes disse, de novo, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Veja só aqui. Em aramaico, a língua que Jesus falava tem o sentido de, abre aspas, permanecer em segurança, fecha aspas, a proteção de Deus. Salmos 23, Salmos 91. Aí continua aqui, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 12, o mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Versículo 13, o mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Versículo 15, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e entrego minha vida pelas ovelhas. Versículo 16, ainda tenho outras,
ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Veja só, outras ovelhas em grego, alá, outras da mesma espécie, fecha parênteses, refere-se aos crentes gentios em todo o mundo, que se uniram a Cristo e formarão um novo e verdadeiro Israel. Aí veja só, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. As ovelhas judias precisavam ser tiradas do primeiro aprisco, em grego auli, antes de serem reunidas as outras e formarem um novo e único rebanho, em grego poimê. Aí continua aqui, versículo 17: por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Versículo 18: ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Poder, como em King James, ou, entre aspas, autoridade. Autoridade. É pela autoridade do Pai que o Filho age com independência. Um paradoxo próprio do relacionamento único entre Deus Pai e Deus Filho. Aí continua aqui, ninguém atira de mim antes, versículo 18, lendo novamente, ninguém atira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade, tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Voltando em Josué, ora, versículo 9, não te ordenei eu ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear? Veja só, nas mãos de Yahvé, o Senhor, estão o nosso passado, presente e futuro. Aquele que o ama, obedecerá a sua palavra, terá a certeza da sua proteção e poderá repetir com coragem a proclamação do apóstolo Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Luz. Luz é a metáfora que simboliza tudo o que deriva da verdade e do amor, as mais belas virtudes, o poder e a alegria da vitalidade. Isaías 5:20, Isaías 97:11. O poder das forças do mal não é ignorado, mas está subjugado pela, entre aspas, luz de Yahvé. Abre parênteses, Javé em hebraico, fecha parênteses. Mesmo que nossa vida na terra se extingua, é o Senhor quem garante vida perene à alma fiel. É o Senhor quem garante vida perene a alma fiel. Aí continua aqui, quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Veja só, algumas versões usam os verbos no pretérito, como se Davi estivesse se referindo ao passado. No entanto, essa ênfase é desnecessária, pois o próprio contexto, nos melhores originais, é claro e forte o suficiente. O termo hebraico carabe é usado aqui para o propósito de descrever uma alcateia de lobos preparando-se e salivando para atacar e devorar a carne de sua presa. Mas Davi é iluminado pelo Senhor para registrar que os filhos de Deus jamais serão, entre aspas, devorados pelo inimigo. Ao contrário, a ênfase, entre aspas, eles é que reforça a ideia de que Deus nos livrará dos inimigos enquanto os veremos tropeçando em suas próprias maldades e caindo pelo caminho. O Senhor, além de ser a luz que nos conduz, é também a fortaleza, o refúgio que rechaça e aniquila os perseguidores. Fortaleza, o refúgio também é fortaleza, além de luz,
que nos conduz é também a fortaleza, o refúgio que rechaça e aniquila os perseguidores. Voltando em Josué, versículo 10, reunião das tribos além do Jordão. Então Josué orientou aos oficiais do povo, Versículo 11, passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo, preparai vossas provisões. Daqui a 3 dias atravessareis o Jordão neste ponto, com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede. Versículo 12, entretanto as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés declarou Josué. Versículo 13, recordai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, Yahvé, vosso Deus, concede descanso e vos dá esta terra. Versículo 14, as vossas mulheres, as vossas crianças e os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu aquém do Jordão. Vós, no entanto, todos os homens capacitados para a guerra, passareis armados adiante dos vossos irmãos e os auxiliareis. Versículo 15, até que o Senhor dê repouso aos vossos irmãos, como a vós, e igualmente eles tomem posse do território que Yahvé vosso Deus lhes concede. Então podereis retornar para a terra que vos pertence e tomareis posse dela, terra que vos deu Moisés, servo do Senhor, aquém do Jordão, do lado do Oriente. Versículo 16, diante disto, todos responderam em voz alta, tudo o que nos ordenaste, nós o faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos. Versículo 17, assim como em tudo obedecemos a Moisés, do mesmo modo obedeceremos a ti. Basta que Yahvé, teu Deus, esteja contigo nos liderando, assim como esteve com Moisés. Versículo 18, todo aquele que se rebelar contra as tuas orientações e não obedecer às tuas ordens, seja o que for que mandares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Na versão da Almeida Revista Corrigida está, todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Muito bem, então nós lemos Josué, capítulo 1, e se permitindo Deus, estaremos lendo amanhã, capítulo 2. Lembrando que o Velho Testamento se cumpriu em Jesus. Nós ouvimos o que Jesus diz. O que aconteceu com Josué? Aconteceu com Josué. O que aconteceu com Moisés? Aconteceu com Moisés. Estamos lendo, estamos aprendendo a história do Velho Testamento, mas nós vivemos o Novo Testamento. Nós temos maiores e grandiosas promessas quando nos entregamos a Jesus e buscamos diariamente, com sinceridade, obedecer a voz de Jesus, obedecer todos os preceitos de Jesus, buscando assim todos os dias. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, mas quem não crê já está condenado. Nós vivemos o Novo Testamento, nós só ouvimos a voz de Jesus. O que Josué falou, o que Moisés falou, o que os profetas falaram, não vem a nosso interesse. Estamos lendo, estamos aprendendo a história. Nós somos ovelhas de Cristo Jesus. Todas as dúvidas nós encontramos resposta aqui na Palavra de Deus. Por isso somos instruídos, ensinados diariamente a ler a Palavra de Deus e praticar. Ler e colocar em prática.